Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, né? Na aula passada a gente falou sobre a questão do sistema solar, a distribuição dos planetas, né? A gente falou sobre ah, o nome que é dado ao sistema solar graças, né, à existência da nossa estrela, que é o Sol, né? E que todos os corpos celestes giram em torno dele. Então hoje a gente vai dar continuidade no assunto e a gente vai começar falando sobre a Lua, tá? Inicialmente, como vocês podem perceber, né, a, a Lua é o nosso satélite natural, né? É graças a ela que nós conseguimos ter, né, vários fenômenos naturais, como por exemplo a questão da variação das ondas do mar, né? A questão da diferenciação da gravidade, né? E esse ponto luminoso que nós temos, né, às noites, que é o caso é a nossa Lua. Uma curiosidade antes de continuar falando sobre isso é que a Lua é um corpo celeste, só que a Lua não possui luz própria, né? É um corpo iluminado. O único corpo celeste do nosso sistema solar que possui luz é o Sol. E é esse que leva luz para todos os demais astros. Beleza, gente? Então vamos continuar aqui nosso assunto. Eu vou minimizar aqui a minha tela, tá? Para que a gente possa continuar. E aí a gente tem aí a Lua, né? Essa imagem, né? E como a gente pode ver, né? Ele vai dizer aí, ó. Observe como a Lua muda de aspecto durante todo o mês. Ora ela parece maior, ora parece menor. Isso é interessante para que a gente possa observar. Realmente, nem todas as noites a gente consegue ver a Lua do mesmo tamanho. Às vezes a gente vê a Lua bem maior, outras vezes a gente vê a Lua menor, né? Às vezes a gente vê a Lua em um tom mais amarelado, outras vezes a gente vê a nossa Lua com um tom mais embranquecido. E aí o que acontece? Essa ideia dessas modificações, ela se dá exatamente por conta de que o nosso planeta está desenvolvendo ao redor do Sol, né, um movimento de translação. E a Lua, né, está fazendo seu movimento de translação ao redor da Terra, né? E isso é interessante porque quando a Lua executa esse movimento, né, ela está girando aí em torno da Terra e girando, vai fazer com que ela tenha diferenciações no seu formato ao longo do mês, tá? Então, como a gente pode ver aí na imagem, logo acima a gente vai ter aí uma Lua bem fininha, né, que vai passando o tempo e ela vai começar a criar uma característica, né, de crescente. Então ela vai crescendo aos pouquinhos, né? E aí o que acontece? A gente vai ter essa posição até que ela se torne uma lua cheia. Então a gente pode ver, vai partir da lua nova, né? Então ela vai passando aí para a lua crescente. Por que crescente? Porque o próprio nome já diz, né? A lua vai crescendo, ela vai mudando de tamanho até se tornar cheia. Quando é que ela está cheia? Quando ela atinge seu nível máximo, ou seja, quando a gente consegue ver a Lua completamente. É aquele momento que a gente vê a Lua e a gente diz, uau, como a Lua é grande, né? Então esse é o momento, né, da Lua cheia, né? A gente pode ver ela, é como se ela tivesse toda virada assim para a Terra, né? A gente pode ver ela inteira. E por último a gente vai vendo, né, a questão da lua minguante, né? O que acontece? Na lua minguante a gente pode perceber que o que acontece com ela, né, é que basicamente ela vai ser vista lá por volta da meia-noite, vai ser mais ou menos nesse horário que a gente vai conseguir ver ela melhor, né? Mas ela é aquela lua do final da transição, ou seja, ela está diminuindo a sua luz para começar todo o processo de novo. Ou seja, da lua minguante ela vai direto para lua nova.
Beleza, gente? Então, essa é a ideia. E aí no texto de vocês tem aí, ó, o que faz com que a Lua mude de aparência no céu? Porque enquanto é dia no Brasil, é noite no Japão, e porque enquanto é verão na Europa, é inverno. E os eclipses, em que condições ocorrem? Então você vai perceber que esse assunto ele é bem legal, porque ele traz várias características. E aí a gente vai continuar aqui, ó, perdão, né? Tudo isso vai acontecer, né, graças ao nosso movimento de rotação, né? A Terra possui, na verdade, dois movimentos. Um é o movimento de rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, e o outro é o movimento de translação, né, que é quando a Terra gira em torno do Sol. Lembrando que nesse processo a gente pode perceber que a Lua ela vai modificando. Isso vai acontecer todo o período de tempo. Por quê? Porque a Lua, né, ela vai manter seus movimentos relacionados aí aos movimentos que a Terra produz. Então, ou seja, a Lua só consegue fazer seus movimentos e ter essa diferenciação entre Lua nova, Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante, se houver uma interação direta com a Terra, que é o que acontece no nosso caso, perdão. Outra coisa, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente também consegue observar mais claramente que o nosso planeta ele é dividido, né, em 4 estações, né? Essas 4 estações elas são extremamente importantes, porque é assim que a gente consegue observar a mudança dos tempos, né? E essas 4 estações são primavera, verão, outono e inverno. E um detalhe importante, gente, quando a gente fala sobre isso, né, a gente vai estar falando exatamente da quantidade de luz, né, que a Terra vai estar recebendo em determinada área, tá certo? Então, o que acontece? Quanto mais luz, né, mais iluminado, mais quente, então esse período vai ser chamado de verão, né? E quanto menos luz, né, menos quente, ou se aproximando aí de algo mais frio, e aí o que acontece nesse período aí a gente vai chamar de inverno, tá? Então a gente tem o verão, o período com mais luminosidade, e o inverno, né, com o período com menor luminosidade. E aí uma coisa importante, no Brasil a gente basicamente só tem essas 2 estações do ano, tá? Verão e inverno. O único estado do Brasil que possui as 4 estações do ano, certo? São os estados da região sul. Por que os estados da região sul? Porque nos estados da região sul, o que acontece é que existem várias outras situações que vão ajudar a mudança do clima. Por exemplo, na região sul, né, essa parte do Brasil vai ser cortada aí, né, por uma linha imaginária que a gente vai chamar de linha da zona tropical, né? E aí ela é o fim, né, na verdade, da zona tropical, né? E nessa ideia ela vai passar de zona tropical para a zona temperada. O que isso quer dizer? Essa parte tropical é a parte mais quente. É a parte, por exemplo, onde nós aqui do estado de Alagoas, região Nordeste, né, nós vamos estar inseridos. Nós e grande parte do Brasil vai estar inserido nessa parte aí, que a gente vai chamar de zona tropical ou intertropical. Só que lá no sul, essa região ela já está no fim da zona tropical e ela está no início aí de uma zona que a gente vai chamar de zona temperada. O que isso quer dizer? Zona temperada quer dizer que essa região ela vai ter várias características de outros lugares, ou seja, ela tem a característica quente, né, dessa zona tropical, que é o caso de onde a gente mora, região Nordeste, mas ela também tem a característica fria. E de onde é que vem essa característica fria? Essa característica fria ela vem dos polos, né? Exatamente a área dos polos vai ter essa característica fria. Então, no caso especificamente da zona temperada,
né, ela vai ter características da parte mais quente, ou seja, da parte tropical, e da parte mais fria, que é a parte lá dos polos. Então a gente vai chamar essa área de zona polar. Uma outra coisa interessante para a gente entender é o seguinte, gente. A zona temperada e a zona polar, ela existe na parte norte, tá? E existe na parte sul. Ou seja, na parte mais gelada do norte, né? A parte mais do Ártico ali, a gente vai chamar de zona polar norte. E a parte da Antártida, lá embaixo, tá? Lá no sul, vai ser chamada de zona polar do sul, tá certo? Do mesmo jeito a gente tem a zona temperada do norte, tá certo? E tem a zona temperada do sul. E no meio, entre essas zonas temperadas, a gente tem a zona tropical ou intertropical, tá certo? Aí, gente, vamos lá, vamos continuar aqui o assunto. Para que a gente possa entender melhor o que eu estou colocando, né? Então, eu trouxe uma imagem aqui para a gente perceber o movimento de translação da Terra, tá? Ao redor do Sol e como funciona. Então, você vai ver aí, ó, no canto esquerdo da tela, você vai ver verão no hemisfério norte, né? Se é verão no hemisfério norte, o que acontece? No sul, né, vai ser inverno. Sempre que você observar um ponto especificamente, né, ou uma estação do ano, se um lugar ela vai estar, por exemplo, primavera, no outro, né, ela vai estar outono. Se ela está verão, está inverno. Ou seja, se a zona norte, a parte norte, que é a parte de cima do planeta, for primavera, no hemisfério sul, na parte sul do planeta, vai ser outono, tá? É sempre invertido. É sempre invertido. Por que isso? Porque na verdade a gente está falando do movimento de translação que a Terra faz ao redor do Sol. Ok, gente? Então esse movimento, ele é capaz de girar, a Terra girando em torno do Sol, vai ser capaz de gerar aquilo que a gente vai chamar de 4 estações, tá certo? Uma outra coisa interessante, gente, voltando diretamente para a questão da Lua, né, é que a Lua, né, ela tem 3.476 quilômetros, tá? É mais ou menos a distância do Brasil, do extremo norte ao extremo sul, tá? Da região lá do Monte Caburaí até o Arroio Chuí. E o que acontece? Esse é o tamanho da Lua. O tamanho da Terra é 384.400 quilômetros. Então você vai ver que a Terra é muito maior que a Lua, tá certo? Outra coisa interessante é o seguinte: a Lua nem possui água, nem possui atmosfera, ou seja, não é possível respirar, não possui gravidade, né? A gravidade é bem baixa, e também não possui água, né? Então, se não possui esses elementos, né, por consequência, não existe vida, tá? Não existe vida na Lua. Uma outra ideia que a gente pode observar é o seguinte: a Lua possui muitas crateras, né? Como vocês podem ver aí na imagem, né, a gente tem a imagem da Dédalus, né? Essa cratera aí foi uma das primeiras crateras filmadas pela Apollo 11. O que acontece? Essa cratera, ela é formada basicamente pela questão dos choques da Lua, né, com outros corpos celestes. Como assim, Santos? Meteoros, né, meteoritos, asteroides, né, esses corpos celestes lá no espaço, eles acabam entrando em contato com a Lua por conta do campo gravitacional. Tá, Santos, e o que é campo gravitacional? Tá, para ficar mais fácil para a gente aqui na Terra, o campo gravitacional seria aquilo que nos mantém preso ao chão, tá? É a gravidade que nos mantém preso ao chão. Por isso que a gente vai chamar de campo gravitacional, ok, gente? Vamos lá. Aí tem aí, ó, a Lua dá uma volta completa ao redor da Terra em aproximadamente 27 dias e 8 horas, né? Esse movimento a gente pode chamar de revolução, tá?
Por que ele colocou esse movimento de revolução? Na verdade, para dar uma modificada aí na questão do movimento de translação da Terra, tá? Então, quando a gente fala diretamente sobre a Lua, a gente está chamando de movimento de revolução, tá? Uma outra coisa, gente, para nossa curiosidade aqui, a gente pode perceber aí, né, que a gente teve a nossa primeira viagem, né, tripulada, oficialmente com sucesso para a Lua, né, em 1969, né, e a nave que foi para lá foi a Apollo 11, tá certo? Apollo 11, uma nave norte-americana fabricada durante o período da Guerra Fria, tá? E ela levou alguns astronautas para a Lua, né? E entre eles, o que mais se destaca é a figura do Neil Armstrong, né? O Neil Armstrong. Neil Armstrong, na verdade, ele foi, né, o primeiro ser humano a pisar na Lua, né? E ele vai dizer que essa ideia, né, o movimento foi um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, certo? Aqui a gente continua falando sobre o que eu estava colocando agora há pouco, gente, e a gente tem aí, né, a questão das fases da Lua, e se vocês observarem a imagem, ele continua dizendo que a Lua não tem luz própria, né? A luz vai ser iluminada, né, pelo Sol, e não a Lua iluminando o Sol, como uma cantora sertaneja cantou aí, tá? Ela falou que ela não conhecia, não tinha conhecimento sobre questão de geografia, né? Então ele vai colocar aqui, ó, aquilo que já tinha sido falado inicialmente, né? A lua nova, né? A lua minguante, a lua crescente e a lua cheia. Percebam que ele chama quarto minguante e quarto crescente, tá? Por que ele coloca esse nome? Porque na verdade ele está falando de uma pequena proporção, né, da lua que vai estar sendo iluminada pelo Sol, tá certo? E a lua cheia vai ser aquele momento em que a lua está sendo vista por completo, ou seja, os raios solares vão estar batendo diretamente, sendo diretamente, né, na lua, ok, gente? Então essa é a ideia. E para finalizar, gente, uma ideia importante para a gente trazer é a ideia, né, dos eclipses, né? Aí tem aí, eclipse, né? Acontece quando a Lua, o Sol e a Terra se encontram sobre a mesma reta e a Lua passa entre o Sol e a Terra. Então o que acontece? O eclipse na verdade é um movimento de alinhamento, tá? Como a gente pode ver na imagem, quando a Lua ela se coloca na frente da Terra, mesmo a Lua sendo bem menor do que a Terra, o que acontece? Os raios solares vão bater nas costas da Lua e a Lua vai projetar uma sombra no planeta. Essa sombra criada, né, ela vai, por exemplo, é manhã, mas aí a Lua vai passar na frente do Sol nesse momento. O que acontece? Nesse momento a gente vai ter aí um eclipse solar e essa Lua, né, ela vai fazer com que os raios solares sejam encobertos temporariamente, né? Então a Lua vai servir de barreira para os raios solares e a gente pode pegar aí, por exemplo, meio-dia, aí a Lua entra na frente do Sol. O que acontece? Vai escurecer, e a Terra naquele ponto vai ficar como se estivesse sendo noite, mesmo sendo meio-dia, tá? Então é um movimento muito bonito, muito legal, mas como ele precisa do alinhamento perfeito da Terra, o Sol e a Lua, né? Sendo que a Lua, né, tem que estar no meio aí dessa ideia, o que acontece é um efeito mais raro de acontecer, então ele demora um pouquinho, beleza? Gente, eu vou me despedindo por aqui, tá certo? Na nossa aula presencial a gente discute mais um pouquinho, tira as nossas dúvidas, ok, pessoal? Galera, não esquece de fazer revisão, olhe os exercícios, tá certo? Respondam todos os exercícios em casa, todos os exercícios aí, né, a respeito aí das questões
do sistema solar, dos eclipses, ok? E é isso, galera. Não se esqueça aí de curtir o vídeo, tá? Compartilhar, se inscrever no canal da escola, beleza? Até a próxima, gente. Valeu, até mais. Fui!